Amém. Queridos, quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler apenas um versículo da palavra do Senhor. Diz assim o texto da palavra do Senhor, acompanhe comigo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Em tudo dai graças. É muito fácil, quando nós estamos vivenciando algo na nossa vida, preste atenção no que eu vou te falar, e Deus vai falar no teu coração. No seu cotidiano, no seu trabalho, na escola, em casa, é muito fácil, quando acontece algo na nossa vida que às vezes nós não ficamos felizes, contentes, não nos agrada. A primeira atitude às vezes que temos é de murmurar. A primeira atitude que temos às vezes é de ficar triste por aquilo que está acontecendo na nossa vida. Quando acontece algo que a gente não esperava, às vezes até uma dívida que você não sabia que tinha, e vem aquela informação que você precisa pagar e você não tem dinheiro. E às vezes a gente passa por algo, em casa, às vezes com a nossa esposa, com o esposo, com o filho, com o neto, algo que eles fizeram que não nos agrada. Não fomos nós que ensinamos isso. Aí a primeira atitude que nós temos é de murmurar, é de ficar triste. Às vezes nós ficamos deprimidos. Pessoas entram em estado de depressão, irmãos, porque não está acontecendo da forma como você esperava. Há aquelas pessoas, aqueles jovens que dizem: eu não vou para a igreja, eu não vou mais para a igreja não tem nada de bom mais, eu vou assistir culto dentro de casa, vou assistir lá no YouTube, vou assistir na internet, um culto dentro de casa. Tem pessoas assim hoje: não quero mais ir para a igreja, eu não vou mais para a igreja. E eu digo para os irmãos que aqueles que falam que não vão mais para a igreja estão fora dos caminhos do Senhor, já não pertencem mais ao Senhor. Porque olha só, eu sei que a igreja não salva, mas aquele que salva manda a gente ir para a igreja. Para aceitar a Jesus, precisa aceitar a igreja. Quem fundou a igreja, queridos, foi o próprio Jesus. A igreja não foi fundada por homens. A igreja não começou de um pensamento de um teólogo, de um filósofo. A igreja não começou de um papa. A igreja não começou com a igreja católica, ou a igreja presbiteriana, ou a batista, ou a Assembleia de Deus. Não! A igreja começou em Cristo Jesus. E muitos estão hoje, no nosso tempo, século 21, muitos estão falando: não vou mais para a igreja. Quando nós dizemos não quero mais ficar na igreja, porque a igreja tem muitos problemas, porque a igreja tem aquele fulano, porque a igreja tem aquele beltrano, eu não quero mais para a igreja, porque aconteceu isso na igreja, porque aconteceu aquilo na igreja. É porque a sua fé está tão pequena que você só está vendo o problema e não está enxergando a solução para o problema. A igreja não é somente um detalhe,
A igreja não é somente um lugar. A igreja é a casa de Deus. Se eu disser para você, você almoçou hoje? Todo mundo vai falar, eu não sei. Você tomou café da manhã? Sim, tomei café da manhã. Jantou? Às vezes jantou para vir na igreja, outros vão jantar depois do culto. Mas ninguém fica sem se alimentar. Porque o nosso corpo físico precisa de vitaminas, precisa de alimento. E eu digo para os irmãos que estar na casa de Deus é aprender e a buscar o alimento, o pão que desceu do céu e vai descendo do céu para a sua vida. Quando nós dizemos em tudo dai graças, em tudo dai graças, ser grato a Deus é um gesto de humildade. Quando você é grato a Deus por tudo que está acontecendo na sua vida, mesmo que não seja algo que você está procurando, mesmo que não seja algo que você queria, dê graças a Deus, porque não há nada neste mundo que não seja a vontade de Deus. Dar graças a Deus, queridos, é você dizer para Deus: Senhor, mesmo que esteja em ruínas, mesmo que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, mesmo que eu esteja enfrentando uma enfermidade, mesmo que tudo isso aconteça, graças a Deus. Lembra de José do Egito? Depois que ele identificou, depois que ele falou dos sonhos do faraó e ele se tornou governador do Egito, a Bíblia fala que Potifar, que era aquele general, que inclusive mandou ele para a prisão, né? Potifar chegou até José e disse: José, por que você não sente raiva de mim? Eu te mandei para a prisão, você foi açoitado, foi humilhado. Sabe o que José disse para Potifar? Eu não sinto raiva do Senhor, porque tudo que está acontecendo na minha vida é a vontade de Deus. Porque tudo que está acontecendo na minha vida é a vontade de Deus. Eu entreguei a minha vida ao Senhor. Se seja bom ou se seja mal, é a vontade de Deus. A igreja está com as portas abertas para o rico, para o pobre, para o doente, para o são, para o ímpio, para o crente, para todos aqueles que querem ouvir a palavra de Deus. A igreja está com a porta aberta. Por que a igreja está com as portas abertas? Você sabe por quê? Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia fala que aquela cortina, né, o véu, ele se rasgou. Depois da morte de Jesus, o véu se rasgou. Porque eu falei com vocês que a igreja, quem constituiu a igreja foi Jesus Cristo. Porque o véu se rasgou, nos dando liberdade para adorar o Deus, o Santo dos Santos. Até aquele momento ali, não era qualquer um que ia não, na casa de Deus não. Para começar, aqueles que tinham pecado, se entrasse lá, era queimado. Aqueles que tinham pecado, se entrasse no Santo dos Santos, ali mesmo ficava, por causa da presença de Deus, que não se compactua com o pecado. E quando Jesus Cristo morreu, meus queridos, a Bíblia fala que o véu se rasgou e nós passamos a ter liberdade para adorar ao Senhor. Então, quando eu vejo, por que eu estou falando com os irmãos sobre a graça de Deus? Eu fico muito preocupado, queridos, porque a igreja, não só a igreja presbiteriana de Rio Marinho, mas a igreja
outras igrejas aí que eu venho acompanhando, estão passando por momentos difíceis também. As pessoas estão desanimadas, as pessoas estão desacreditadas, falta fé, falta entendimento da palavra, do que é realmente a verdade. E se a graça de Deus é suficiente na sua vida, se a graça de Deus é a única regra que você tem para servir a Deus, para ser salvo, é a graça de Deus que é de graça. Por que nós ficarmos tristes? Por que nós murmurarmos? Por que ficarmos descontentes? Por que blá blá blá, blá blá blá? Por que picuinhas? Por que isso? Por que aquilo? Se aqui é um lugar de alimento, é um lugar de alimento. Me lembro quando o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Aonde estava Paulo? Paulo estava preso em Roma. E Paulo disse a Timóteo: combati um bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Ele estava preso. Ele não podia, ele sabia que ele não podia mais fazer nada. Então ele escrevia cartas. Ele estava preso. Sabe qual a diferença de Paulo para nós? Nós estamos livres. Você pode sair daqui agora e decidir se você vai numa pracinha pregar a palavra, se você vai na casa de um vizinho, se você vai para casa descansar, se você vai para... Você é que decide. Paulo não podia decidir, meu querido. Ele estava preso. Então ele escreveu isso a Timóteo, dizendo: olha, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Meu querido, você, eu passo o bastão, você tem que assumir agora. Timóteo, prega a palavra. Timóteo, faça isso. E quando o apóstolo Paulo fala a Timóteo, já no capítulo 1 de Timóteo, ele vai falar assim: olha, o que eu te ensinei, repaz. Eu quero que você seja um homem íntegro, reto, e a Bíblia fala aqui, que você manejasse bem a palavra. Olha o que ele fala em 2 Timóteo 2,15: porque somente assim salvaria tanto a ti como aos que seguem a Jesus. Quando você maneja a palavra, quando você conhece a palavra. E o texto sagrado fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Paulo estava falando aos Tessalônicos, como nós lemos, ele vai falar: olha, em tudo você deve dar graças a Deus. Seja no momento difícil da sua vida, seja no momento bom da sua vida. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos sejam felizes, todos sejam agraciados, todos sejam abençoados, mas aqueles que são tristes, aqueles que não conseguem identificar aquilo que Deus tem feito por eles, aqueles que não têm visto o poder de Deus nas suas próprias vidas, murmuram, se entristecem. Deus não quer isso para nós. Deus quer que a sua igreja seja uma igreja viva. Como você se identifica, meu querido? Como você se identifica? Você é frio? Você é quente? Como você se identifica aos olhos de Deus? E eu me lembro daquilo que Pedro falou em Apocalipse, a carta, que porque
que és morno, mas não és quente e não és frio. O que Deus vai fazer, queridos? Digo mais uma vez aos irmãos, eu tenho me preocupado com a igreja. Estamos por trás dos bastidores. Estou aqui com os irmãos, ajudando os irmãos, eu estou por trás dos bastidores. Vocês são a igreja. Vocês conhecem a igreja. Vocês sabem o que precisa ser feito, não só a oração, mas ir atrás, correr atrás, pregar a palavra. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: olha, vai lá e prega a palavra. Ele estava preso, ele escreveu as cartas lá na prisão, e nós, vocês, nós estamos livres. Alguém aqui já combateu o bom combate? Porque Paulo só disse isso a Timóteo porque ele estava preso e não podia mais sair. Ele sabia que era o seu fim. Ele sabia que estava aproximando o seu fim. Mas nós não. Seja você de 40, 60, 70 anos, enquanto você tem fôlego de vida, 2 pernas, 2 braços, uma mente boa, sabe andar, você pode pregar a palavra, anunciar a palavra, falar da palavra. Porque pessoas aqui estão precisando de Deus. Pessoas aqui estão precisando do Senhor. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Tessalônicos, ainda voltando para o versículo, em tudo é graças, a Bíblia fala que aquele que nega a Deus, aquele que nega ao Senhor, jamais ele presenciou a graça de Deus na vida dele. O que é negar a Deus? É deixar de fazer a vontade dele. Isso é negar ao Senhor. Deixar de fazer a vontade de Deus todos os dias pode ser também negar a Cristo. E nós precisamos fazer a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor, ela deve prevalecer na nossa vida. Como eu falei no início da mensagem, não importa o que está acontecendo na sua vida, está ruim, mas vai melhorar. Tenha paciência. Tenha paciência. Deus fazer a vontade dele na sua vida. Se você olhar para dentro de você, nós olhamos, Senhor, o que eu preciso fazer, Senhor? Me ensina, me mostra a direção, me mostra o caminho. Se você fizer isso, eu tenho certeza, meu querido, que Deus vai falar a sua vida, como falou a Isaías. Lembra de Isaías? Quando Deus estava falando ali, olha, a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É a responsabilidade que não é só de um. A responsabilidade é da igreja, de todos nós, de todos. Eu quero encerrar a palavra dizendo para você o seguinte, meu querido, minha querida: quais são os seus pensamentos? Que a Bíblia fala assim, que os seus pensamentos sejam pensamentos bons, pensamentos que agradam a Deus, pensamentos de paz, de alegria, de mansidão. Aquele momento em que você fica triste com alguma situação, aquele momento ao qual você às vezes tem a vontade até de desistir,
de largar, é um momento no qual você precisa ter paciência e esperar em Deus, dar graças a Deus, graças a Deus, mesmo no momento difícil, porque no momento certo Deus vai operar. Deus vai operar. Agora que a igreja, eu me lembrei aqui que há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu estava trabalhando numa congregação no bairro São Francisco, em Cariacica. Todas as quartas-feiras, eu e o pastor Geraldo Neto, todas as quartas nós fazíamos ali mensagens sobre o Apocalipse, ensinando o Apocalipse. E nós falamos muito sobre isso, sobre a igreja, que às vezes ela está tão acostumada com aquilo que está acontecendo, que não vê que Deus está querendo operar o poder dele na igreja. O poder de Deus, ele se faz presente na nossa vida, mas nós precisamos buscar a presença de Deus. Deus, ele não vai fazer, não vai fazer se nós não pedirmos a Ele: Senhor, faça isso na minha vida. Senhor, eu quero fazer. Senhor, a minha vida está aqui. Ah, Jesus, eu quero fazer, mas eu não me sinto bem. Eu não tenho saúde mais. Eu não consigo nem ir na casa do meu vizinho entregar um folheto. Eu não consigo ir na casa do vizinho falar que Jesus ama ele, convidar ele para vir à igreja. Quando o apóstolo Paulo falou a Timóteo, queridos, ele falou: Timóteo, olha, você precisa manusear a palavra bem, mas não é só manusear, você precisa testemunhar da palavra, porque as pessoas vão aceitar a Cristo através da sua vida. E eu digo para vocês aqui, irmãos, eu quero encorajar vocês, eu quero trazer uma palavra de ânimo, de incentivo, eu quero trazer uma palavra para vocês de graça, para que você se levante e faça a vontade de Deus nesse bairro. Podemos até lançar um desafio. Quem sabe você não vai aceitar o desafio e vai fazer. E no próximo domingo você vai trazer um visitante. Que desafio! No próximo domingo eu vou trazer um visitante. Se nós temos aqui hoje, não sei mais ou menos o número, mas nós vamos ter o dobro desse número. Olha que maravilha! Olha que bênção! E talvez essa pessoa que você vai convidar, vai ouvir a palavra de Deus, vai vir aqui na frente e vai aceitar o Senhor, ou até mesmo voltar para os caminhos do Senhor, porque está desviado, porque está desacreditado da igreja, porque não está mais querendo vir da igreja. Mas isso depende de mim, de você, depende de nós. Há 25 anos atrás, mais ou menos, eu lembro, irmãos, a mocidade da igreja, lá em Barra de São Francisco, a mocidade da igreja, terminava o culto, nós saímos um enfileirado atrás do outro, nós íamos todo mundo para a praça, com violão. A gente fazia uma rodinha ali e o louvor continuava ali na praça. E as pessoas chegavam, os mendigos chegavam, as prostitutas chegavam, chegava todo mundo e nós estava ali, ó. Quem nos separará do amor de Cristo? Aquele entusiasmo, aquele fogo, aquela vontade. E aí, enquanto nós estávamos louvando, um irmão da mocidade já levantava a mão e orava ali, e aquilo acontecia. Por que isso não acontece hoje? Por que não está acontecendo isso hoje?
Participei da UCP. Vocês veem, eu fiquei pouco tempo na Batista, mas eu sempre fui presbiteriano. Tá? Fui da UCP, fui da UPA. Quando eu era da UPA, vocês terem ideia, quando eu era da UPA, o pessoal da mocidade não tinha música. Aí eu ia falar que ligava, né? Mas naquela época não tinha celular. Eles iam lá em casa: ô meu irmão, vamos lá tocar no culto com a gente. Eu era da UPA, era adolescente, mas eu ia no culto da mocidade, eu ia no culto da SAF, eu ia no culto da UPH, porque não tinha músico. Ó, viu? Eu falei, vocês gostam mais do que eu. Mas eu estava com violão, ó. Eu era conhecido na cidade, conheci o rapaz do violão. Olha o rapaz do violão, que era aquela capinha atrás. E eu ia para o culto da mocidade na segunda-feira, eu ia na terça no culto da SAF, eu ia na quarta na igreja, eu ia quinta na outra. Era o tempo todo. Esse rapaz é um viciado. Esse camarada aí é um fanático. E eu gostava de ser chamado assim. Esse cara é um fanático. Eu só vi esse menino na igreja. Mas, de uns tempos para cá, por causa do trabalho demais, a gente trabalha correria para lá, correria para cá, a gente deixa, às vezes, as coisas de Deus. Lembra que eu falei com vocês que quando a gente vai pregar, primeiro Deus tem que falar com a gente? Está falando comigo, meu querido. Está falando comigo. Por que a sua fé de 25 anos atrás não é a mesma fé de hoje? Por que você, quando era adolescente, você fazia, você ia atrás, e hoje você não faz? Ah, Deus, eu não tenho tempo. Eu acabei de falar, queridos, tem tudo da graça, é o tempo de Deus para a nossa vida. Nós não morremos ainda, nós estamos vivos. Fui presidente de mocidade durante 5 anos. Fui presidente sinodal de mocidade. Fui secretário, um dos secretários de música nacional. Trabalhei na igreja presbiteriana há muitos anos. E eu via como é que era a mocidade na época. Eu via, eu acompanhava. Era congressos e congressos, retiros e retiros, é aquela coisa maravilhosa. Como é que está hoje? Mas o Deus daquele tempo é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus, meu filho. E Ele quer usar a minha vida, quer usar a sua vida nesse Pai. Nós temos que fazer a diferença. E eu quero convidar você a trazer um visitante no domingo que vem. Pode ser parente, pode ser vizinho, pode ser colega de trabalho, eu não sei. Deus vai tocar no seu coração, porque se não há aqueles que ouvem, por que pregar? Se eu perguntar aqui, quem é salvo em Cristo Jesus? Todo mundo vai levantar a mão. Então por que pregar para quem é salvo? Eu quero pregar para quem não é. Deus me chamou para pregar para quem precisa aceitar a Ele como Salvador. Então, ajude, meu querido, essa obra de Deus. Traga um visitante. Porque a palavra de Deus precisa ser pregada. Quero finalizar dizendo que quando o apóstolo Paulo, ele disse a Timóteo: olha, Timóteo, combati o bom combate. Ele passou cajado, né? Passou bastão. Falou: Timóteo, eu não sei como você vai fazer, mas faça. E Timóteo começou a pregar a palavra. Pastor Gilberto está aqui, mas ele é um só. Ele precisa da irmã Maria, da irmã Tereza, da irmã Joana, do irmão Fábio, do irmão Paulo, de todo mundo. A igreja precisa, né? É um exército
exército. Nós somos um exército. E Deus precisa de você, meu querido. Não no intuito de, né? Quer dizer, na verdade, Deus não precisa da gente, mas Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar a sua vida. Eu tenho certeza que essa igreja aqui vai ser uma igreja abençoada. Porque essa igreja é a igreja do Senhor. Não é a igreja de qualquer pessoa, é a igreja de Cristo. Foi Cristo que fundou, Cristo que fez. Quando começou essa igreja, eu tenho certeza que foi lançada aqui uma pedra. Não foi lançada uma pedra aqui? Os irmãos mais antigos aí? Foi lançada uma pedra. E o que é que aconteceu? Nós vamos passar. Eu sei que nós vamos passar por aqui daqui a 10 anos, 20 anos, talvez 30 anos, 40, talvez a gente não esteja mais aqui. Mas o que será das pessoas? E a próxima geração? Não vamos mais ficar tristes. Não vamos murmurar mais. Em tudo dai graças a Deus. Em tudo dai graças. E Deus vai abrir as portas do céu. Deus vai, através do seu convite, através da sua fé, através do seu entusiasmo, da sua alegria, da sua vontade, Deus vai trazer pessoas não crentes aqui, que vão aceitar o Senhor aqui. E vão viver aqui como família, como igreja, porque todos somos uma só família, um só corpo, como diz o apóstolo Paulo, um só Senhor que nós servimos, nós somos uma só igreja. Amém? Vamos ficar de pé? Nós vamos orar em nome de Jesus, aqueles que podem. Deus, em nome de Jesus, toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor. Eu vou começar, ó Pai, pela minha vida. Renova os nossos corações. Nos dê, ó Pai, ânimo, coragem. Nos dê, ó Pai, nos revigore a fé, nos restitua. Traga em nossas vidas mais, ó Pai, a unção do Senhor, a presença do Senhor, para que possamos estar firmes na Tua palavra, mas que possamos também pregar a Tua palavra, anunciar a Tua palavra, falar do Teu Evangelho, que as pessoas sejam abençoadas através da nossa vida, que este bairro veja em nós testemunho do Senhor vivo, possamos, ó Pai, testemunhar a Tua palavra. E em nome de Jesus, ó Pai, a liderança da Tua igreja seja abençoada. Opere em nós a Tua vontade. Nós te adoramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.